Bom dia, amada igreja. Deus abençoe muito vocês, amém? Eu confesso que eu não sou tão bonito assim igual o pastor João, mas como eu falo com a minha esposa Vanessa, eu já casei. Para mim é uma honra, um frio na barriga estar aqui. Eu falei com o irmão e eu confesso, meu amigo, que quando você me ligou, eu falei, não, estamos juntos, vamos sim. Eu achei que era sábado. E aí depois, eu falei com a Vanessa, dia 18, dia 19, sábado. Ela falou, dia 19 é domingo. Eu falei, Vanessa, seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Mas eu vejo que dentro dos propósitos de Deus, às vezes Ele confunde a nossa cabeça, porque os planos dele são maiores que os nossos. Amém? Eu queria que você levantasse a sua Bíblia assim bem alto. A gente tem um hábito na nossa igreja, pode estar no tablet, no celular, no papel, você vai dizer assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, no nome de Jesus. Amém. Senhor, nós cremos que ela é infalível, ela é inerrante, ela é intocável, ela é a Tua palavra, e ela, Senhor, nos liberta, nos exorta, mas também, Senhor, nos levanta, ela traz salvação, redenção, cura. Senhor, a Tua palavra liberada é poderosa para transformar e para mudar a nossa história. Ao abrir a Tua palavra, Senhor, ao ler, ao receber, que seja como semente, e o nosso coração se torne nessa manhã uma terra fértil, de maneira que essa semente da Tua palavra, ao cair, produza fruto, esse fruto te honre e prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. E o pastor João, como a gente se conhece, o carinhoso João, ele me disse, olha, em determinado dia eu ouvi uma palavra, Ebenezer, e eu queria compartilhar isso com você. Diga comigo, Ebenezer. De novo, Ebenezer. Ebenezer é uma expressão que a gente conhece muito bem, e ela está aqui, Samuel capítulo 7, verso 12, diz assim, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem e deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos dizer isso? Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou como em outra tradução, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma expressão que nós, às vezes eu e você, a gente fala, e a gente conhece isso, e sempre que acontece alguma coisa boa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa história, às vezes a gente expressa assim, numa expressão geral, a gente diz, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Então ela é uma expressão de gratidão, ela é uma expressão de uma, não posso, talvez um êxtase, aquele momento que você fala assim, uau, alegria, Ebenezer, o Senhor tem cuidado de mim. E é muito interessante que, para dizer Ebenezer, esse povo passou por muita coisa, e eu queria compartilhar e refletir com você, o que verdadeiramente esse Ebenezer pode significar na nossa vida. Teve uma época, e foi muito quando Deus trouxe isso ao meu coração de uma maneira muito forte. Na época da pandemia, eu tive Covid. E eu lembro que eu fiquei 7 dias ou 6 dias internados no Hospital do Roci. E se tem uma coisa que eu tinha pavor na minha vida, era agulha e aranha. E aranha eu fui curado por 2 motivos. Quando a gente entrou lá na Avenida Iguaçu, tinha tanta aranha no prédio antigo, que eu fui curado, porque a gente tinha que matar, às vezes matava até com a mão. E há poucos dias agora fomos para o Legendário, e lá naquele lugar tinha tanta aranha no meio do mato, que aí você fala, Senhor, eu me rendo.
E agulha, irmãos, você que é casada, o seu marido às vezes é forte, valoroso, tem medo de nada, até aparecer uma pequena agulha em sua frente. E eu lembro que eu contei que eu tomei 36 agulhadas ali no Hospital do Rocio. E alguém perguntou, mas por que você contou? Eu não contava, ficava na mente, no inconsciente, era um negócio terrível. E aquele para mim foi um lugar que depois, durante um tempo, eu voltava ali toda quinta-feira, e quando eu entrava naquele hospital eu dizia, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Teve um dia naquele lugar que eu achei que eu ia morrer. E eu comecei a cantar, os guerreiros se levantam. E de 8 até meio-dia. E a Vanessa, minha esposa, liga para o hospital e pergunta, como é que está o Charles? E disseram, ele deve estar bem, porque ele está cantando tem mais de 4 horas. E naquele momento eu entendi que algumas batalhas que nos levam a dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, formam a nossa vida e o nosso caráter. Então eu quero, se Deus quiser, até as 2 horas da tarde, amém? Estou brincando. O que é Ebenezer? Volta a sua Bíblia aí no capítulo 4 de 1 Samuel, porque Ebenezer era um lugar, era uma localidade. Como na Bíblia tem muitos lugares onde se manifesta uma identidade por aquele espaço, o Ebenezer aqui na Bíblia era um lugar onde o povo de Israel acampou. Diz assim, 1 Samuel 4, 1 e 2. A palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca nessa época. Os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas tropas em linha para enfrentar Israel. Intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Ebenezer é um lugar onde aconteceu uma batalha do povo de Deus contra os filisteus, descendentes lá de Cã, lá do Antigo Testamento, a gente percebe da família de Cã, maldições vieram e ali nascem os filisteus e eles se tornam inimigos de Deus. Davi está lá, né, esse filisteu, o que ele vem contra mim? Eu te derrubo. Nós cremos que Deus é o Senhor dos exércitos. E não tem filisteu, não tem Herodes que se levante nesse tempo que vá roubar a sua família nem o seu filho. Mas na história bíblica parece que é permeado. Levanta Faraó, levanta os filisteus, depois vem Herodes, sempre querendo atacar as famílias. E aqui Israel tem uma grande derrota. A arca de Deus, que simbolizava para eles naquele tempo a presença de Deus e tudo estava ali, foi levada. E é como se a presença de Deus tivesse sido levada do povo de Israel. Eles ficaram sem aquilo que para eles era mais importante. E a tragédia passa a fazer parte de Israel naquele momento. Tudo isso acontecendo em um ambiente chamado Ebenezer. Olha para você ver, capítulo 4, do versículo 11 até o 22, podemos até ler do 10, diz assim, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria, e a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado na sua cadeira, que era o sacerdote, ao lado da estrada. Ele estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar.
O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele lhe perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando viu a notícia que a arca tinha sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres ajudavam, dizendo: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória de Deus foi-se de Israel, porque a arca foi tomada, e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Um lugar onde nós dizemos: até aqui me ajudou, Senhor. É um lugar onde passaram por muitas dificuldades. Tiveram perdas, 30 mil homens. Tem um relato que eu escrevi, que eu transcrevi, diz assim: um dos relatos mais trágicos do Antigo Testamento. Encontra-se nesses primeiros capítulos. O povo de Deus foi atacado e derrotado pelos filisteus em Ebenezer, um vilarejo de Efraim. Mais de 30 mil pessoas foram mortas e a arca da aliança foi levada. O sacerdote Eli, recebendo a notícia do fracasso, morre. Morte dos seus filhos, a perda da arca, sua nora movida por dores de parto, dá à luz e chama de Icabode. Foi-se a glória de Deus. É terrível. E você pode falar assim: ô pastor, mas é um congresso de família, levanta a gente, né? O que acontece em um lugar onde se celebra um culto sem Deus? Não sei se você já imaginou isso. Como seria uma casa onde Deus não estivesse presente? Era um ambiente onde a presença de Deus, muito diferente do que nós temos hoje, mas a presença de Deus tinha sido levada. A presença de Deus não estava mais com eles, a presença de Deus não fazia mais parte da vida deles. A arca de Deus simbolizava para eles muita coisa no seu contato com Deus, no seu relacionamento com o Senhor. E para eles, ali foi um tempo de derrota, um tempo onde Deus não estava presente naquele ambiente. Nós ouvimos aqui testemunhos. Eu vim de uma família que os meus pais se separaram. Eu tinha 14 anos, meu pai foi embora de casa. Até os 14, 15, meu pai dormia no meu quarto, meu irmão no quarto dele, e minha mãe, às vezes, entrava e invadia o meu quarto, brigando com meu pai. Ninguém na minha casa era crente. Ninguém. Era um lugar, eu posso dizer, ainda que se falasse de Deus, era um lugar sem Deus. Era um lugar onde a glória de Deus não havia esperança, não havia nada. O que se esperava da gente, às vezes as pessoas falavam que até os 20 anos a gente ia morrer. Eu e meu irmão. Alguém me resgata, uma família da rua, me leva para trabalhar de servente pedreiro. O meu irmão rouba meu dinheiro, 9 anos mais novo. Pelas dívidas que ele tinha no fliperama, a nossa casa era um caos. Aos 21 anos, alguém me chama para ir a uma igreja, porque lá estava cheio de moças bonitas. A igreja é um bom lugar de moça bonita, sabia? E eu fui na Lagoinha, lá em Belo Horizonte, e ali eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não contei para ninguém da minha casa, da minha rua, que eu tinha convertido e que eu ia para a igreja. Porque aquele lugar, na minha rua, na minha casa, me marcava tanto, que eu não queria que ninguém fosse, só eu. Meu irmão e minha mãe me seguem, vão à igreja,
e se converte. Meu pai vai à igreja e se converte. Alguns dos amigos, eu colocava a minha Bíblia aqui atrás, fiado assim na calça para ninguém ver. E quando eu chegava no ponto do ônibus, eu tirava, e determinado dia, quando eu tiro a Bíblia, um amigo fala, isso é uma Bíblia? E eu disse, não. E a Bíblia cai no chão aberta, ele falou, cara, isso é uma Bíblia? Eu falei, é. Ele falou, não, se você estiver na igreja, faz uma oração por mim. E aquilo veio um fogo dentro de mim, eu falei, eu estou indo na igreja, glória a Deus, vou orar por você. E muitos amigos converteram, e eu não indico esse tipo de evangelismo, amém? Amém, pastor? Que aqui seja diferente, Deus faz coisas diferentes. O que eu quero dizer é que, para mim, aquele lugar de dor, aquele lugar onde tantas coisas me marcaram, e esse lugar, às vezes, está num ambiente familiar. Eu aprendi algo muito interessante. Quem diz quem é meu irmão, não sou eu. Quem diz quem é meu irmão é o meu pai. Quem te dá irmãos não é você, é o pai. Então, na igreja, que é uma família de Deus, quem diz quem é seu irmão, não é você, é o seu pai. É o Pai Celestial, e às vezes Ele nos dá irmãos que são desafiadores, para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente andar junto, mas quem dá irmão para a gente é o meu pai. É Ele que constrói essa família. E naquele ambiente, eu comecei a perceber que haviam coisas que lá no meu lugar de Ebenezer, lá naquele lugar, Deus poderia mudar as circunstâncias. Não bastaria só agora eles saberem que eu estava na igreja, mas agora seria um tempo de restauração. E eu creio que é isso que Samuel começa a viver. No capítulo 5 eles mandam a arca de volta, mas no capítulo 7, leia comigo do verso 2 até o verso 5 ou 7, diz assim: a arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e os postes sagrados, começaram a prestar culto ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. O que a gente pode aprender? Tinha deuses estranhos, tinham situações no meio de Israel que também fazia parte daquela guerra. Na minha casa, por mais que eu não percebesse, tinha coisas que precisavam ser consertadas. E até hoje tem coisa que precisa ser consertada. A família é o lugar que você luta todos os dias, você que é homem, você que é mulher, você que é o sacerdote da sua casa, você chega e você pode dizer: Senhor, nessa casa reina o Senhor é quem governa, o Senhor é quem abençoa, é o Senhor quem dá vida, e essa autoridade Deus nos deu. O que Ele fala o que Samuel fala? Tirem os deuses estranhos, tudo que é estranho, tudo que está diante de uma situação que às vezes faz a sua casa não experimentar aquela paz, faz a sua casa não experimentar aquele ambiente saudável, faz a sua família sofrer. Eu tenho uma filha só, não podíamos ter filhos, e aí é um milagre, veio a Esther, hoje ela tem 16 anos. Ano passado a Esther leu 58 livros. Livro mesmo, de 200 páginas e tal. E tivemos que mudar de escola porque ela tinha um alvo de chegar ao 100º livro. E na escola que ela estava estudando, ensino médio agora, alguém disse: olha, professor, tem uma aluna que vai ganhar de você. E não sei, por conta d'água, o professor, ao invés de ficar feliz, ele começou a perseguir a Esther.
E vem um tempo de angústia. E lutamos contra opressões, a ponto dela não querer viver. Os filisteus se levantam, às vezes em ambientes que nós não sabemos. Então nós precisamos, e aí eu falei assim, peraí, não é só o professor não, o que é que você está lendo? E aí, alguns livros eu dou, a Vanessa dá uma maneirada, dei para ela ler Confissões de Santo Agostinho, 16 anos, e ela, nossa pai, é difícil, leia. Dei o discipulado, eu vi que vocês leem aqui, do Bonhoeffer, está lendo, pai, é difícil, mas tem que ler. E aí, ela começou a ler uns livros de uma moça chamada Agatha Christie. Leu um monte. Falei, filha, esse negócio acessou a sua alma. Tem deuses estranhos nesse negócio. Nós temos que pedir perdão por tudo aquilo que entrou no seu coração. Porque isso aí não fez bem para você. Tem hora que, como Samuel disse, tire os deuses estranhos. Está lá, não é Harry Potter, não é bruxaria, não é Wicca, não é nada. É romance. Mas tem coisas que na nossa casa, às vezes, você tem que pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, e dizer, Senhor, me ajuda a tirar aquilo que são deuses estranhos desse lugar. Para que as derrotas não aconteçam num ambiente onde nós precisamos ter vitória. E é nesse ambiente de Ebenezer que eles começam a fazer isso. Depois diz, tire Astarote, que era deuses de fertilidade, de sexualidade, de guerra, rituais ligados à adoração, a tantas coisas. Irmãos, se tem algo que, creio que eu posso falar aqui, né, pastor? Se tem algo que hoje tem arruinado famílias, ou tirado a presença de Deus de lares, às vezes é um culto à sexualidade, de tantas formas, isso quer entrar no coração das famílias, quer acessar o coração dos jovens, o coração dos homens, mas nós precisamos assim dizer, Ebenezer, eu tive luta, eu vivi derrota, mas a partir de hoje até aqui o Senhor me ajudou, e eu venço isso. É nesse ambiente de ter coragem de arrancar esses deuses estranhos que você vai dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Sabe o que é isso? A derrota de Israel está nos mostrando que não é o fim. A dificuldade de uma família, a opressão que veio sobre a minha filha, a dificuldade que veio sobre nós, imigrantes numa terra diferente. Irmãos, aqui eu me sinto mais bonito. Não sei se já foi em Belo Horizonte. Mas o padrão lá não está tão alto assim. O curitibano é mais bonito, pode ir lá que você vai ver. É diferente, mas a cultura é diferente. Em Belo Horizonte, não precisa você anunciar para ir na casa de alguém. Você chega lá, João, cheguei. Não, entra aí, faz um bolo, pão de queijo, café e passa a tarde. Quando eu cheguei na igreja, não sabia muita coisa, eu falei, eu vou na sua casa. E alguém disse, pastor, calma aí. Eu entendo quando a irmã falou, não tem muito abraço. Sabe o que é isso? Às vezes são pressões. E essas pressões nem sempre são por questões erradas. Às vezes são culturas, são ambientes. Como está a sua casa? Como está a sua família num ambiente de pressão? Como está? Porque se a gente não tomar cuidado e não tirar aquilo que às vezes quer invadir a nossa mente com mentiras, com enganos, nós vamos colher derrota. Mas Deus quer nos dar vitória. Deus quer nos dar uma família forte, uma família valorosa. Cuidado! Você precisa orar, nós precisamos orar. Um dos maiores investimentos atuais é na mente. E a nossa mente precisa ser guardada. O ataque na sexualidade, na sensualidade não é novo, é desde lá. Então Samuel diz assim, tire a adoração a essa deusa que traz sedução e sensualidade para dentro de Israel. Tire! Tire da sua casa, tire da família. Pare e caminhe para um novo tempo. Os balaíns eram esculturas, o plural, grandes, muitos deuses. Então, Samuel orienta, Israel, você quer experimentar o novo de Deus?
Israel, você quer começar a ver a vitória de Deus? Tire da sua vida tudo aquilo que é Deus ou é fogo estranho diante de um Deus poderoso. Tudo aquilo que rouba a sua atenção, tudo aquilo que tira o seu tempo, tudo aquilo que mina as suas bases, os seus fundamentos, os seus princípios, tudo aquilo que faz você pensar, não é bem assim, pode ser diferente. Não, com o Senhor não se negocia, com o Senhor tem um caminho, Ele estabeleceu os princípios, os fundamentos, e é ali que Ele quer que a gente ande. Então, Israel, se você quer vencer, tire qualquer adoração à sensualidade, ao dinheiro, ao poder da sua vida. Mude isso e adore só o Senhor, o seu Deus. Entende como é que é prático também? O que na nossa casa, o que na nossa família pode ser contrário a nós? O homem ao máximo, eu já fiz, nos confronta de uma forma avassaladora, não é? Mas joga luz onde precisa ter luz na verdade. Homens, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Não colocarei coisa impura diante dos meus olhos, não prestarei culto com os meus olhos, com a minha mente a outros deuses, porque só ao Senhor darei culto. Mulheres, cuidado com a mente, sejam santas e irrepreensíveis, afastem tudo aquilo que quer roubar a sua mente da sua casa, porque só ao Senhor nós daremos culto e andaremos em santidade. Esse era o contexto. Israel faz isso, e depois eles fazem o quê? Eles jejuam, eles oram. E diz o texto no verso 6, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, e naquele dia jejuaram, e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. Irmãos, eu não sei, eu sou casado faço 24 anos. E eu já tive muitos momentos no meu casamento. Um deles, eu sempre trabalhando com famílias lá em Belo Horizonte. E eu atendia muitos casais que diziam que a mulher dizia, o meu marido saiu de casa, meu marido saiu de casa, meu marido saiu de casa. E eu não sabia o que era aquilo. E por ignorância, burrice, teve um dia que eu cheguei em casa, eu preciso saber o que é isso. E estava tudo bem, eu falei, Vanessa, você quer saber de uma coisa? Você é muito chata, eu vou sair de casa. E saí. E peguei o carro e dei uma volta no quarteirão para ver qual o sentimento que era. E aí, quando eu volto em casa, a Vanessa não está lá. E eu disse, Vanessa, onde você foi? Ela falou assim, você parece que está doido, surtou, e saiu de casa. Eu falei, não, era só uma experiência. Aí a coisa pegou fogo, quase que ela saiu. E aí o pastor Márcio foi me aconselhar, falou assim, filho, tem coisa que é sabedoria, tem coisa que é burrice. Tem coisa que a gente não entende, mas eu quero dizer para você, tem coisa que você não precisa entender, porque Deus te deu graça para cuidar. Deus te deu graça e sabedoria, não para passar pelas derrotas, mas para ensinar que tem hora que nós devemos derramar diante do Senhor em oferta, um culto de gratidão, porque nós vivemos uma vida que Ele tem para nós. O que eles fizeram foi, vamos celebrar um culto. Em Ebenezer, eu creio que eles procuraram tudo naquele ambiente, tira tudo desse lugar. Não sei se você já fez isso, tem coisa, irmãos, que às vezes eu oro e falo assim, Senhor, eu estudei, eu sei que esse negócio não é mais ou menos assim, mas eu quero te pedir licença hoje. Então nós vamos fazer um negócio aqui em casa que está no mistério, no 29 lá de Deuteronômio. Tem mistérios que a gente não sabe. Vamos abrir a porta dessa casa, Vanessa, e vamos fazer um culto aqui, e vamos expulsar tudo que tem aqui dentro. Se tem alguma coisa, vai embora. Pastor, como é que funciona? Não sei, mas tem dia que você precisa levantar e guerrear na sua família, na sua casa. Os seus joelhos dobrados são uma força muito maior diante de Deus do que qualquer filisteu, do que qualquer Herodes que se levanta. Deus é com você. Agora, nós precisamos olhar para esse texto também
e lembrar, e depois de tudo isso que aconteceu nesse ambiente com Israel, depois de todos os conselhos, é aí que Samuel diz assim: então Samuel pegou uma pedra, ergueu em Mispa e Sem, e deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele ergue esse memorial, Samuel não está enxergando simplesmente as derrotas, mas ele está vendo a mão de Deus na adversidade, a mão de Deus nos momentos difíceis, a mão de Deus quando nós não temos controle, a mão de Deus quando os desafios vêm, a mão de Deus quando está difícil, não é apenas no consolo, mas na disciplina. Ebenezer, o Senhor está aqui cuidando de mim. É também não apenas quando abraça, mas quando corrige. Ebenezer, o Senhor está aqui cuidando de mim. Ebenezer nos leva a olhar para trás, a trazer à memória aquilo que Deus já fez, que está fazendo na sua vida para que Ele seja glorificado. Quantas vezes a minha mãe, nesse processo de conversão, pegou, e aí, irmãos, novo convertido, eu queimei um monte de coisa na minha casa, eu pus fogo em muita coisa, eu joguei fora coisa que não precisava, eu ungi tanta coisa, que teve roupa que teve que jogar fora, tanto óleo que tinha. Novo convertido, aprendendo tudo. Mas eu pegava aquilo e derramava no quarto da minha mãe, que estava vivendo uma vida também difícil. Eu falava: em nome de Jesus, demônio do inferno, eu não quero saber seu nome, não quero saber de onde você veio, mas nessa casa não fica mais, nesse lugar agora vai ser diferente, a minha família vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente, nós vamos experimentar um lugar novo. E às vezes a minha mãe chegava e eu saía de fininho e ia para a rua. Ebenezer precisa te lembrar que não há lugar difícil que Deus não possa te tirar. Ebenezer precisa te lembrar que não há palavra de fracasso que Deus não possa mudar. Não há ambiente de luta, de dor, que um dia você não possa falar: até aqui o Senhor me ajudou, porque Ele é quem me levanta. É um milagre, irmãos, você está aqui me ouvindo. Parei de estudar no ensino médio, meu irmão parou na 5ª série. Nada contra quem não tem o estudo, mas quando eu conheço a Vanessa, pressão, Vanessa formada, pedagoga, trabalhando, meus amigos todos tinham um curso ou 2 cursos superiores. Vanessa começa a ler e me ensinar, e eu vou para o supletivo. Depois vou para a faculdade, aí tem as coisas que acontecem. Meu irmão conhece uma moça que estava namorando, 18 anos, na 5ª série, ela passou em matemática na Federal. Esse era um lugar de dor, de derrota para ele. Ele fez a mesma coisa, foi para o supletivo. Hoje, 26 anos depois, há poucos dias, ele fala: cara, sabe onde eu estou? Está morando agora fora com a Fernanda, casou, mora em Londres. Falou: cara, eu estou na NASA, resolvendo um problema que eles não conseguiram, e a minha empresa pediu para eu vir aqui resolver. Eu falei: por isso que há pouco tempo aí uma sonda se perdeu, era você. Tô brincando. Mas sabe o que é isso? É o Ebenezer. Não importa se ele estava lá na 5ª série há pouco tempo atrás, não importa se quando falavam de estudo ele ficava com vergonha e às vezes ele queria desistir de tudo, não importa, o que importa é que Deus é poderoso para até aqui o Senhor mudar a nossa vida. Você e eu, nós não podemos parar diante dos ambientes difíceis, porque Deus é poderoso para mudar as circunstâncias. Deus é poderoso para trazer vida, Deus é poderoso para dizer assim para você: Ebenezer, pode estar difícil, posso ter perdido a carreira, o emprego, a situação, posso ter perdido qualquer coisa, mas até aqui o Senhor me ajudou e cuidou de mim. Tem coisa que é loucura. Esse mesmo meu irmão, ele foi para a Austrália aprender inglês e separou por e-mail. Eu falei: cara, você está doido? Ah, não, e ela falou muita coisa, achou que eu estava fazendo coisa errada, não estava, estou estudando, joguei aliança no deserto.
Quando ele volta, ele não tinha casa, ele voltou lá para casa, tinha o quartinho do tio Marlon. E a minha sogra tinha perdido o meu sogro há pouco tempo, e meu irmão não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha roupa, não tinha casa. Era mais um Ebenezer na vida dele. E a minha sogra estava lá, e ela muito crente, fazia um café da manhã maravilhoso para ele. E ele com o coração duro. Mas como ele tinha gratidão, ele tinha que ouvir, no mínimo por obrigação. E em todo o café, ela não falava direto com ele, mas ela contava histórias. Eu conheci um homem que foi embora, mas Deus restaurou o coração dele. E hoje ele vive um outro ambiente com a própria esposa. E ele não queria ouvir, mas ele tinha que ouvir por obrigação e educação. E dia após dia, dia após dia, dia após dia. E um dia eu e a Vanessa descobrimos que ele estava reatando com a Fernanda. Casou de novo. E vive uma vida hoje maravilhosa. Orando lá naquele lugar, no lugar que ele queria. Ele pode dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu não sei para você. O que a gente precisa perceber é reconhecer que em meio a grandes vitórias, Deus está conosco. Mas reconhecer também que em momentos difíceis, Deus está conosco. Esse é o Ebenezer, ele esteve conosco nos dias bons, a sua mão trouxe consolo e disciplina, mas a sua presença nos acolhe, a sua presença faz passar a dor, e depois a gente nem lembra. Ebenezer nos leva a olhar para frente e dizer assim, tem coisa boa para viver. Tem coisa maravilhosa. Eu não sei a sua história, talvez você sempre teve algumas coisas tão boas, mas muitos tiveram momentos difíceis, ou às vezes passam por momentos difíceis. Mas eu quero te dizer que não tem presidente, não tem índice, não tem Bovespa, não tem Nasdaq, não tem índice que for, não tem cotação de economia que mude aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A sua família é bendita no Senhor, é uma promessa, e não tem pressão terrena que vai roubar da nossa vida aquilo que Deus prometeu. A gente pode passar por um momento difícil, mas nós vamos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E é interessante porque se a expressão diz até aqui, tem mais, e muita coisa vai vir para a nossa vida. Amém? E eu quero terminar refletindo sobre isso. Ebenezer nos ensina a olhar adiante, para frente. Hoje nós não temos um lugar, talvez, para fazer um acampamento e chamar de Ebenezer. Mas nós temos uma cruz, que para nós é um lugar que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui, até aqui. A cruz que estava com nosso Senhor Jesus hoje está vazia. E é nesse lugar que toda dor foi deixada, toda dor foi levada, toda culpa foi anulada, todo pecado foi perdoado. Então hoje pode ser um Ebenezer. O dia 19 de maio pode ser na minha vida, na sua vida, aquilo que precisa ser deixado. É hoje que pode ser deixado. É hoje. Esse Ebenezer é real, essa cruz é real. E hoje pode começar uma nova vida, um novo tempo para a sua casa, para a sua família, um posicionamento. Quando Samuel restaura ali, estabelece uma pedra e diz, Ebenezer, ele diz, vamos estabelecer um marco. Então talvez hoje seja um marco de você se levantar com coragem, como família na sua casa, e dizer, a partir de hoje, tudo nessa casa é diferente. A partir de hoje eu sou um novo homem, a partir de hoje eu sou uma nova mulher, a partir de hoje eu sou um novo filho. Porque até aqui o Senhor me ajudou. É esse o lugar. Quando a gente olha para a cruz, é um lugar que nos permite recomeço. Para uns foi derrota, mas para nós é vitória.
Hoje é o dia de vitória. Hoje é o dia talvez de olhar para a cruz e falar assim, já tive muitas derrotas, mas nesse dia 19 de maio, nessa conferência de família, o meu Deus me chama para viver algo novo. E o que vem muito forte ao meu espírito, que tem muitas pessoas que, se pudessem voltar atrás, gostariam de fazer coisas diferentes. Nós não podemos voltar atrás. O voltar atrás para nós é o Ebenezer. Mas hoje você pode estabelecer um marco e dizer: Deus permite recomeçar. A culpa não vai te consumir. Eu quero declarar sobre a sua vida: a culpa vai embora, ela já foi tirada em nome de Jesus. Não há mais peso, não há nada. Ah, pastor, tem coisa que eu não consegui contar ainda. Não tem problema, Deus sabe. E no momento determinado você vai achar alguém. Mas nós tiramos esse peso da sua vida e dizemos: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Jesus levou sobre si a tua dor. E hoje é o dia de começar de novo. Na sua casa, na sua família. Até aqui, o Senhor tem te ajudado. Pode ter tido dificuldade, pode ter tido derrota, pode ter tido palavra dura, mas hoje é o dia de dizer: Ebenezer, eu tiro os deuses estranhos, eu tiro aquilo que não é seu, e eu declaro que nesse lugar reina a tua presença, Senhor. Para qual circunstância ou para o quê você precisa dizer hoje Ebenezer? Para o quê? Tem perdas às vezes que querem marcar a gente. Logo que eu converti, eu queria comprar um carro, eu tinha um consórcio de uma moto CG Titan. Por questões de estatura não dava certo. E aí vendi aquela moto e ia comprar um Monza. E meu pai: não, compra um carro mais novo. E era 98, eu comprei um carro 96, um Fiat Uno. Me cabia. Mas o meu salário não dava. E o meu colega de trabalho falou assim: pede o chefe para fazer um contra-cheque maior do que você ganha. E eu falei: tem jeito? Tem. E eu ganhava acho 400, ele fez um contra-cheque de 1.200. E eu fiz uma prestação de 400. E meu pai falou: eu te ajudo. Veio a separação, já estava separado, um caos. Eu não conseguia pagar. E eu orava: Senhor, me mostra onde está a blitz. Porque nem IPVA eu pagava. E alguém me disse: que vida é essa, irmão? Você está em pecado. Eu orava, Senhor, me dá, vinha provisão. E um dia, num monte, orando, veio ao meu coração: você estabeleceu o que você sonhava no fundamento de uma mentira. E aquilo veio ao meu coração, eu falei: Senhor, mas é uma derrota. Não, você está tirando os deuses estranhos de lugares que eu não estava. E eu lembro que eu já namorava com a Vanessa, e eu achei um lugar, dei o Uno, em 1999, eles me deram de troco uma Brasília amarela. Tem isso, irmão, Deus trata a gente, né? Bem naquela época tudo. E a Vanessa falou: como é que é o carro? Eu falei: olha, ele veio de helicóptero, quando estava aos 500 metros, soltaram. Ela falou assim: meu Deus. Eu falei: mas é a paz que guarda a minha alma. A minha sogra orava para a gente chegar vivo. Eu achava que ela não ia deixar casar por causa disso. Mas não são as coisas que definem quem você é. Não são as coisas que a gente às vezes não quer abrir mão que define o que vai acontecer na sua casa, na sua família.
É a coragem da gente tirar os deuses estranhos, da gente voltar para a cruz e dizer assim: Jesus, eu não negocio os seus princípios e os seus fundamentos. Se o Senhor me deu uma direção, eu vou cumpri-la, e cumprindo eu vou dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou de mim, porque o Senhor nunca me desamparou, nunca, e nunca vai me desamparar. E se tem uma das coisas que Deus sempre cuida de mim hoje, é com um carro. Eu não sei o que você precisa dizer, Ebenezer. Qual o desafio que você precisa hoje vislumbrar a cruz? Mas eu quero orar por você e dizer que a cruz do nosso Senhor Jesus é o nosso Ebenezer. É o marco que já foi estabelecido. É o lugar que nos permite recomeçar. E nesse congresso, talvez seja o tempo de um recomeço histórico, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Mas para a igreja Alameda aqui do Santa Felicidade, nós cremos que também é um Ebenezer. Muitas coisas os pastores podem ter vivido nesses 6 anos, mas nós cremos que até aqui o Senhor os ajudou, e nós cremos que é dia de Ebenezer, é dia de vitória, é dia de erguer as mãos e dizer: Senhor, não abrimos mão em nenhum momento dos teus valores, dos teus princípios, estamos com o Senhor, tiramos aquilo que não era teu e vamos avançar, porque o Senhor é quem nos dá vitória. Eu quero orar para que você seja cheio da presença de Deus. Senhor, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Podem ter pessoas aqui que precisam tomar uma atitude dizendo: Ebenezer nessa manhã. Senhor, e é este o domingo, é dia 19 de maio, não é ontem, não é hoje, não é ontem, não é amanhã, é hoje, é o agora, é o agora. Espírito Santo de Deus, traz renovo. Espírito Santo de Deus, manifesta com teu poder. Espírito Santo de Deus, manifesta com teu fogo. Vem, Santo Espírito, porque só tu pode convencer, só tu pode levantar, somente o Senhor pode trazer vida. Eu te chamo para esse lugar de Ebenezer. Se você tem andado triste, Senhor, tira essa tristeza, tira essa angústia, que venha a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor te sustenta. Se você tem pensado em desistir, eu digo que hoje Deus muda na sua vida, e a alegria de Deus vem sobre a sua vida. Senhor, nós queremos te entregar esse momento. Nós queremos entregar esse momento ao Senhor. E nós queremos dizer: Ebenezer, eis-nos aqui. Eu queria, com toda liberdade, já estou acabando, te convidar a se colocar de pé. E eu estou de olhos fechados, e talvez todos nós. Eu quero te convidar a se expor diante daquele que pode todas as coisas. Talvez para a sua vida hoje é o dia do Ebenezer. É o dia de você dizer: Charles, foram tantas lutas, tantas dificuldades, ou tantas coisas guardadas aqui no coração, mas hoje é dia de vitória. Hoje eu tiro para fora, hoje eu deposito na cruz, e hoje eu vivo esse tempo novo. Se você precisa disso, levante as suas mãos bem alto e clame, clame, peça a Jesus. Espírito Santo de Deus me enche, Espírito Santo de Deus me visita. Clame a Ele, peça a Ele, clame a Ele, peça a Ele, clame a Ele. Esqueça quem está do seu lado, se é a sua família. É o seu Ebenezer, é o seu momento, é o seu lugar, é o seu, é a sua vitória, é o seu tempo dEle fazer na sua vida. Oh Deus, nós cremos.
Nós cremos que as derrotas não vão parar. A Deus, a nossa adoração ao Senhor. Nós cremos que as dificuldades não vão apagar aquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa vida. Nós cremos que momentos vividos ao redor da nossa mesa não podem impedir o teu agir. E nessa manhã uma renovação do Senhor sobre nós. Há um renovo sobre a sua vida, há algo novo, há um derramado céu sobre a sua vida. Eu oro para que haja um revestimento, um renovo. Senhor, renova, Espírito de Deus, renova. Sopra nesse ambiente, Espírito de Deus, sopra. Sopra, 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 Espírito Santo de Deus, sopra nesse ambiente, vem com teu poder, vem com teu fogo, vem renovar, vem trazer vida, vem soprar, Deus. Nós cremos que tem mais do Senhor para nós. Aleluia, ore.